Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass do Inventário, onde eu trago aqui vários temas relacionados à advocacia com inventários para você rentabilizar mais de R$ 100.000 por ano atuando com esse procedimento, no mínimo, porque inventário é uma das áreas mais lucrativas do direito, que te dá a oportunidade de uma única ação te trazer um faturamento que você muitas das vezes não conseguiria atuando em um ano em outras ações. Com inventário, isso é possível. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Antônio Moreira, sou advogado especialista em inventários e nós ajudamos advogados e advogadas a faturar mais de R$ 100.000 por ano, no mínimo, atuando com inventários. O tema de hoje é quais os custos que envolvem o inventário. Qual o custo de um inventário judicial e qual o custo de um inventário extrajudicial. Então esse é o nosso tema de hoje, da nossa Masterclass do Inventário, um conjunto de lives para te ajudar a alavancar a sua advocacia. E começando falando sobre o tema de inventário, sobre os custos, qual é o principal custo que todas as pessoas perguntam e querem saber sobre o inventário? Qual é esse principal custo? É o ITCMD. Isso é o que mais assusta os nossos clientes e isso é o que mais eles colocam na balança para a realização do inventário. Logicamente que sem contar aí os nossos honorários. Mas antes eu gostaria de falar sobre o ITCMD ou ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, em alguns estados denominado de ITCD, em outros ITCMD. Como que funciona a regulamentação desse imposto? Esse imposto nós temos uma resolução do Senado Federal que limita a alíquota desse imposto em no máximo 8%. Então os estados eles podem cobrar ITCMD de no máximo 8%, independente se é uma alíquota progressiva ou se é uma alíquota de um mesmo valor, por exemplo aqui no estado de São Paulo de 4%, independente disso. Apenas há que ser observado que o limite é de 8%. E aí, a Constituição Federal também determina que a competência para legislação do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, é dos estados. Ou seja, os estados que vão delimitar qual a alíquota que vai ser cobrada do ITCMD em cada estado. Então, é isso que é importantíssimo. Então, nós temos a resolução do Senado, nós temos a Constituição Federal delegando a competência, determinando a competência para os estados instituírem o ITCMD, e aí cada estado tem a sua alíquota, cada estado tem a forma de cobrança, os prazos de pagamento. Então é importante que nós advogados analisemos a legislação do ITCMD do estado em que nós vamos fazer o inventário. Muita atenção aqui também, porque se você estiver trabalhando no seu inventário com bens imóveis, o ITCMD ele tem que ser recolhido na localidade desse bem. Então, se você estiver fazendo um inventário no estado, por exemplo, da Bahia, e um imóvel localizado no estado de Minas Gerais, o ITCMD relacionado a esse imóvel tem que ser recolhido no estado de Minas Gerais. Isso é o que determina também a Constituição Federal, salvo engano, artigo 155. É importante que vocês conheçam sobre a competência do ITCMD. Em qual estado que eu vou recolher o ITCMD e qual é a lei que eu tenho que observar. Como eu disse para vocês, bens imóveis na localidade dos bens imóveis, independente de onde a gente estiver fazendo o inventário. Agora, se for bens móveis, nós vamos recolher o ITCMD em qualquer local em que seja realizado o inventário. Então, se nós estamos fazendo o inventário, por exemplo, na Bahia, e há bens móveis, por exemplo, no estado de São Paulo, um veículo, o ITCMD vai ser recolhido lá no estado da Bahia. Isso é o que determina a Constituição Federal, como eu disse para vocês, artigo 155. Isso é de extrema importância para o nosso conhecimento. Então, a primeira pergunta que o cliente chega no nosso escritório fazendo é: doutor, qual é o imposto que eu tenho que pagar sobre herança? Ou qual é a alíquota do ITCMD? Como é que funciona o ITCMD? Então, é importante que a gente conheça as leis estaduais, estude antes, a depender de quais locais o seu cliente tem os bens, para você avaliar qual é a lei que você vai estudar e vai transmitir para ele, para você passar as informações corretas, prazo de pagamento,
a alíquota do imposto. Isso é importante no atendimento ao cliente. Traz a autoridade da informação que você está passando e vai trazer também confiança no trabalho do seu cliente com relação ao seu atendimento. Então, ITCMD é isso, é analisar basicamente as leis estaduais para você determinar qual é a alíquota que o seu cliente vai ter que pagar, quais os prazos de pagamento, se tem juros, se não tem correção, tudo isso é importante a gente transmitir para o nosso cliente. Passada a fase do ITCMD, qual um outro custo que envolve o processo de inventário? São os honorários advocatícios. Os nossos honorários também oneram o inventário. Por quê? Para fazer o inventário tem que ter um advogado. E nós temos, pelo nosso trabalho, para o nosso conhecimento, pelo nosso atendimento ao cliente, pelo acompanhamento processual, pelo estudo antecedente para conseguir informar o cliente, por exemplo, sobre as informações que ele precisa saber, aí vem os nossos honorários contratuais, Aqui eu não estou falando de sucumbência, apenas de honorários contratuais. Isso onera o inventário, e aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos uma alíquota de cobrança mínima de 8% e 10%. O que isso significa? Que se nós tivermos, por exemplo, uma herança de R$200 mil, caso haja acordo entre os herdeiros, você pode cobrar no mínimo R$16 mil para fazer esse inventário. Patrimônio de R$200 mil, acordo entre os herdeiros, para você fazer um inventário, por exemplo, na via extrajudicial, honorários de R$16 mil no mínimo. Eu expliquei para vocês ontem, quem não assistiu ainda está gravado aqui na Masterclass do Inventário, sobre você advogar para o inventariante e para o herdeiro, a diferença que tem e como você precifica os seus honorários de acordo com o trabalho que você tem dentro do inventário. Esse valor que eu passei para vocês é um valor mínimo imposto pela tabela da OAB. Nós sabemos que a tabela da OAB, ela também não atende à realidade da advocacia, então você tem que assistir a live de ontem que eu falei da diferença de você advogar para inventariante e você advogar para herdeiro, para você não perder dinheiro. É isso que faz você conseguir faturar na sua advocacia mais de R$100 mil por ano no mínimo, atuando exclusivamente com esse procedimento. Então, os honorários advocatícios, como eu disse para vocês, também entram nas custas do inventário, nos custos com o inventário, não nas custas, os custos com inventário. Então, são o ITCMD, os honorários advocatícios, e agora são as custas judiciais e custas processuais. Para você entrar com uma ação de inventário, por exemplo, na via judicial, você tem que recolher as custas judiciais. O que é isso? É um valor, de acordo com o valor da causa, por exemplo, de 1%, 2%, depende do estado, que você tem que juntar essa guia para poder dar entrada no processo de inventário. Então, vocês têm que conhecer também as custas judiciais do seu estado, do tribunal do seu estado, para você conseguir também passar para o seu cliente. Ontem eu postei no meu Instagram, não sei quem acompanhou, se vocês acompanharam lá, quanto custava para fazer um inventário no ano de 2021, tanto na via judicial e tanto na via extrajudicial. Então, a gente tem lá um patrimônio até R$50 mil, de custa judicial você tinha R$290,90. Já de custa para fazer no cartório extrajudicial, R$1.444,35. Aonde que você, advogado, e você, advogada, consegue essa informação? Você vai conseguir na tabela do Tribunal de Justiça do seu estado, tanto por via online, ou você pode ir diretamente no fórum para se informar dessas custas. Mas hoje tem tudo online, essas informações. E o inventário extrajudicial? Também todos os estados têm a tabela com relação às custas extrajudiciais e lá tem o valor da escritura pública para você fazer o inventário. Então você consegue coletar esse valor. Então vejam a divergência, a discrepância de valor para você fazer o inventário judicial e para você fazer o extrajudicial. Mas aqui o que é importante? É a rapidez que você tem em fazer o inventário na via extrajudicial. Então, por causa de R$1.200, por exemplo, você vai ficar um ano, por exemplo, 1, 2, 3 anos enrolado com o seu processo de inventário. Por causa de R$1.200, talvez você, relativizando os seus honorários, você consegue aqui concluir o procedimento de inventário e não ficar 1, 2 anos com esse processo parado no seu escritório.
Aqui é aquela antiga frase, uma mão lava a outra. Você vai analisar a situação financeira do seu cliente e vai propor atitudes, vai propor medidas para você conseguir também, além de concluir o processo dele, você faturar os seus honorários. Porque quanto mais honorários, mais inventários você concluir, mais rápido, mais inventários vai chegar no seu escritório para você fazer. Temos uma pergunta aqui, o valor da causa na petição sempre será o valor total dos bens ou especificar um valor para fins fiscais? Essa pergunta é interessantíssima também. Isso aqui nós temos grandes divergências também com relação aos juízos de primeiro grau. Por quê? Eles entendem que as custas judiciais vai ser calculada com base no valor total dos bens, alguns juízes. Mas a realidade é que você tem que descontar do valor da causa a meação para calcular as custas judiciais. Você não vai conseguir colocar um valor para fins fiscais, a não ser que você não conheça os bens deixados pelo autor da herança. Mas quando você apresenta as primeiras declarações, o juiz vai determinar que você retifique o valor da causa. Porque o valor da causa em inventário tem que ser o valor do patrimônio deixado pelo autor da herança. Mas aqui é importante, você desconta nas custas judiciais a meação, se tiver, do cônjuge ou da companheira sobrevivente. Então, a gente não consegue colocar valor para fins fiscais, né? Por exemplo, de R$1.000, você tem que determinar o valor total dos bens. E aqui, o que a gente faz no nosso escritório com relação aos inventários judiciais? Se o seu cliente não for beneficiário da justiça gratuita, você consegue aqui obter esse direito também para ele, para fazer o inventário judicial. Então, é possível o seu cliente ser beneficiário da justiça gratuita e você não ter que recolher as custas, por exemplo, não só judiciais, mas custos com citações, com publicações digital, com avaliações de bens. Então, você avaliar justamente esse ponto. Se o cliente for beneficiário da justiça gratuita, ok, você não tem que recolher. Então, doutor, o valor da causa aí na petição é o valor total dos bens e você vai excluir a meação para cálculo do imposto, porque você não está transmitindo ali naquele momento a meação, ela está sendo apenas informada por questão declaratória para você diferenciar aí do inventário, do que é inventário, patrimônio para transmissão dos herdeiros e do que é meação, patrimônio particular do cônjuge por ato inter vivos e não por ato aí posterior à morte. Então é isso que eu queria mencionar para vocês. Agora, quanto mais o valor dos bens aumenta, maior também são as custas. E aqui nós temos, por exemplo, imóveis ou bens, né? Patrimônio de mais de 5 milhões, nós temos atualmente hoje R$100.000 de custas no judicial e nós temos mais ou menos 50, 60 mil reais aí para fazer o inventário extrajudicial. Então, o extrajudicial com imóveis de mais de 5 milhões ou bens de mais de 5 milhões, compensa mais você fazer no cartório extrajudicial. Aqui o parâmetro é imóveis de bens, né, patrimônio do decujus de mais de 500 mil, já compensa você fazer o inventário na via extrajudicial. Olha que interessante essa informação. Então, você transmitindo isso para o seu cliente, você tendo uma tabela, você pode fazer todo ano, início do ano, que sai a atualização das custas, tanto judiciais e tanto extrajudiciais, você fazer uma tabela e você já ter isso no seu escritório. Porque você analisa lá, olha, chegou o patrimônio aqui de R$1 milhão. Qual é o valor que vai custar esse inventário, por exemplo, no cartório extrajudicial? Você já tem ali. Logicamente, se tiver que fazer uma escritura anterior para a nomeação de inventariante, você vai pagar o valor de uma escritura. Mas mesmo assim, você vai ter muito mais vantagem fazendo inventário na via extrajudicial, tanto do ponto de vista financeiro, como também no ponto de vista de economia de tempo e conclusão do seu processo de inventário. É isso que é importante para nós, a gente trazer mais agilidade, assim como o judiciário quer desafogar, nós, a nossa advocacia, também temos que concluir os processos muito mais rápido, porque são processos a menos, são primeiras declarações a menos, nomeação de inventariante, acompanhamento, que é o que mais torna o inventário aí um processo oneroso do ponto de vista do trabalho do advogado. E não só protocolar a petição inicial, requerimento de abertura de inventário, não só apresentar as primeiras declarações, mas acompanhar todo esse processo. É isso que onera o nosso trabalho, porque a gente trabalha com o tempo que a gente tem que desprender
para os processos, para aquela demanda. A gente acaba ficando aí full time naquele processo, porque se sair uma intimação amanhã, eu tenho que me manifestar no prazo legal. Então, quanto mais antes eu concluir o processo de inventário, mais antes eu vou receber meus honorários e mais rápido vão entrar mais processos de inventário para eu realizar. Então, eu falei sobre as custas judiciais, sobre TCMD, sobre os honorários. E agora, quais outras custas envolvem o inventário? Aí são as custas processuais, que se envolvem dentro delas quais? Citações. Então, se os herdeiros não estiverem de acordo e não forem beneficiários da justiça gratuita, eles vão ter que recolher as custas para a citação dos herdeiros. Né? E aí a gente tem o valor por cada comarca e por cada estado tem o seu valor. Então você tem que acrescentar as custas processuais para citações, as custas judiciais. Nós temos também custas com publicação de editais no caso de herdeiros em local incerto e não sabido. Tudo isso daí vai onerando o processo de inventário. Também cabe a nós a orientação de que se aquele herdeiro não está aparecendo há muito tempo, ou seja, desapareceu há muito tempo, talvez uma declaração de ausência provisória, talvez você consiga agilizar aqui também o procedimento de inventário, mas é numa ação autônoma, né? Então, custos processuais de edital, cuidado aqui com a avaliação de bens também, vai ter que ser pago aí o perito judicial, né? Ou um corretor aí, avaliador do juízo. Então, cuidado aqui também que essas custas também, se não tiver acordo, tiver impugnação da fazenda, é importante que você já informe o cliente, né? Às vezes ele quer declarar um valor de um determinado bem que já aconteceu com a gente, mas a gente tem que explicar, olha, esse valor não é devido, não vai ser aceito pela fazenda e nem pelo juízo, com base nos processos que a gente já teve sobre esse assunto, com base na jurisprudência. Então a gente vai ter que seguir esse valor aqui, porque teve melhoria, porque teve, por exemplo, tem uma certidão de valor venal determinando o valor desse bem, mas o imóvel está depredado e etc. E aí nós vamos ter que abrir uma discussão, mas aqui pode ser nomeado um avaliador judicial e muito provavelmente isso aí vai ir para a conta do espólio. Então a gente informar isso para o inventariante e para os herdeiros também. Caso haja discordância dos demais herdeiros com relação ao valor do Montemor, também pode aí desencadear uma avaliação judicial. Então também isso é complicado, a gente tem que ter em mente isso daí. Outra pergunta: quais as cautelas que o advogado deve ter para não levar furo em receber seus honorários após o término do inventário? Essa pergunta é importantíssima e é crucial para nós na advocacia. Como eu costumo fazer? Eu costumo determinar um valor fixo para os honorários e pagamentos mensais até a conclusão, por exemplo, da expedição do formal de partida, quando o valor é muito alto. Quando o valor não é muito alto, a gente utiliza os cartões de crédito, os meios de pagamentos aí bancários, para os clientes fazerem esse pagamento. Então aqui já é duas formas: cartão de crédito à vista, né, parcela-se de acordo com as taxas aí das máquinas de cartão. Nós temos a forma de fazer o pagamento parcelado com contrato bem descrito, com duas testemunhas, né? E também se a gente objetivar, se a gente visualizar que o cliente tem patrimônio para saldar essa dívida. Não adianta a gente fazer o requerimento de abertura de inventário para ele e aí daqui 30 dias ele já não te paga a primeira, já não te paga a segunda, e aí começa todo aquele imprevisto que a gente sabe. Agora, se você tiver o contrato de honorários e você determinar um momento exato para pagamento, que for antes da partilha, por exemplo, você pode combinar 60 dias, dependendo se for inventário judicial, se não tiver acordo, né, a gente sabe que ele vai perdurar por um ano. Um ou 2 anos aí, né, no mínimo 6 meses, muito difícil o inventário judicial que não haja acordo concluir antes de um ano. Então você coloca pagamentos mensais. Caso do atraso da primeira, você já faz aí, por exemplo, uma antecipação das demais parcelas, e aí você vai já ingressar com uma execução desse valor para você já pedir, inclusive, a penhora no rosto do inventário do quinhão daquele seu cliente. Então é isso que é importante. Mas aqui nós temos que ter outra cautela, que é com relação ao bem de família. Às vezes essa família tem um imóvel, e aí vai que o juiz dá o direito real de habitação para cônjuge sobrevivente, se tiver, aí a gente não vai conseguir penhorar, e às vezes o herdeiro também não tem nada.
Então, a cautela é analisar realmente a situação financeira do cliente. Se a gente vê que ele não tem mais bens, você viu que ele não tem mais veículos, essa questão do histórico, a gente sempre pesquisa também, uma outra dica para você advogado aqui, é pesquisar o histórico do seu cliente. Quando ele chega no seu escritório, faz o primeiro contato, você tentar primeiramente, às vezes, ver redes sociais do seu cliente, né? Facebook, Instagram, para você ver como que é a vida. Logicamente que em muitos casos isso é escondido, né? A gente não consegue, mas ver como que é a vida social dele nessas redes sociais. A gente consegue muita coisa ali. Se você vê que o padrão de financeiro dele não é muito alto, o que você faz? Aí você já tem uma cautela. Opa, acho que eu vou cobrar antecipado, porque acontece realmente, igual o doutor falou aí, do cliente não efetuar o pagamento. Isso é tão ruim, desvaloriza tanto o nosso trabalho, desvaloriza o próprio cliente, né? Porque a gente executou um trabalho que é determinado pela lei, ele tem que ser executado, e aí o cliente vai e não quer remunerar o advogado. É muito estranho isso, ele paga o 4% do imposto sem reclamar, mas na hora de ele pagar 8, 10% para o advogado, ele não quer. Então, quem que vai fazer o inventário para ele? Ninguém, porque a lei determina que ele tem que pagar. Vejam só a importância disso. Então, a gente faz isso. Cartões de crédito, pagamento à vista, pagamentos parcelados aí, com prazos anteriores à expedição do formal de partilha, para dar tempo da gente executar e pedir a penhora no rosto dos autos, e dependendo dos bens, a gente só cobra à vista, porque não compensa fazer parcelamento. É passar nervoso, isso aí que é a verdadeira realidade, doutor. A gente quer ajudar, mas há casos que às vezes a gente tem que pensar muito bem de não mandar a pessoa para fazer o processo na Defensoria Pública do Estado ou contratar outro colega advogado, porque realmente pode ser que a gente faça o inventário e a gente não receba. Então, as técnicas que a gente utiliza é isso. A gente não gosta muito de vincular, por exemplo, o recebimento com a expedição do formal de partilha, vincular isso com o quinhão que o cliente vai receber. Por quê? Porque pode ser que no meio do inventário surja uma dívida, um credor. Às vezes a gente sabe que, às vezes, por uma má fé, às vezes há lá uma juntada de um contrato, de uma nota fiscal, né? Alguém falando, olha, esse devedor, esse herdeiro me deve X valor. Aí, dependendo da dívida, por mais que a nossa seja alimentícia, né? Vai na frente, aí pode ser que a gente fique à mercê também nessa situação. Então, muita atenção com relação à cobrança vinculada à expedição do formal de partilha. A gente trabalha dessa forma, cobrando antecipado, parcelamento cartão de crédito, caso não haja possibilidade, parcelamento até a expedição do formal de partilha, analisando também o quinhão do nosso cliente, né? Às vezes a gente está representando um herdeiro que vai receber, por exemplo, 50 mil reais, a gente pondera tudo isso na cobrança de honorários, né? Não esquecendo da tabela da OAB do Estado, do limite mínimo, mas também de uma forma que não vai onerar também muito o que ele vai receber. A gente pondera tudo isso, mas é possível ter sucesso na advocacia fazendo a cobrança dessa forma que a gente trabalha aqui, justamente cobrando antecipado, porque o cliente ele tem que fazer o inventário e ele precisa do advogado. Então, ele vai ter que pagar, não adianta a gente também facilitar para ele e ele não facilitar para nós no final. Não sei se eu respondi aí, se caso tiver mais algum questionamento, essa é a forma que a gente atua aqui. Levar furo e receber honorários, a gente também já passou por isso, e por isso que a gente mudou a estratégia de trabalhar e de cobrança de honorários também, tá? Então é isso. Aí as custas processuais, honorários advocatícios, custas judiciais e TCMD. Então, são essas custas que envolvem o nosso trabalho do advogado no inventário. E qual outra custa também importantíssima que muita gente esquece? Até deixei anotado aqui. É a consulta. É a cobrança de consulta na advocacia com inventários. Nós cobramos consulta na advocacia com inventários, não temos problema do cliente reclamar que não quer pagar, porque ele precisa do advogado especialista, ele precisa de você, doutor e doutora, para fazer o inventário dele. E eu disse ontem também, para quem não assistiu, quiser revisar, para você atender o seu cliente hoje, você teve todo um trabalho, todo um estudo, né, todo um conjunto de informações que você teve que coletar
para chegar no dia da consulta você transmitir para o seu cliente. Então vejam, você tem que tirar no mínimo aí, dependendo, 1 ou 2 horas para você se preparar para a consulta com o seu cliente. Isso é importante. Como assim? Revisitar alguns conceitos de inventário, você revisitar a legislação estadual do seu estado, você revisitar, por exemplo, aqui a tabela de custas do seu estado, para você ver que a alíquota ano passado era uma, agora já está em outro valor. Então essas revisitações de informação são importantes e elas são precificadas por meio da nossa cobrança de honorários na consulta. Como eu disse ontem, uma empresa quando precifica os honorários, ela tem além da matéria-prima, além do produto, ela tem também um conhecimento para chegar naquela fórmula, naquele produto. Não é apenas a matéria-prima e colocar o produto para venda. Tem todo um histórico antes, tem a marca, como que foi pensado a marca, como que foi pensada a logística para a entrega daquele produto. Tem tudo isso é precificado. E como nós não temos um material, é uma matéria-prima física, a nossa matéria-prima é o conhecimento, é por isso que a gente cobra os honorários com base nisso, né? Um conhecimento antecedente. Quando chega na consulta, outra questão, o cliente chega lá com uma pasta cheia de documentos, e aí, como é que você vai fazer? Ou você diz para ele que vai analisar e vai depois passar um orçamento para ele, ou você, antes da consulta, você vai falar para ele, olha, a consulta eu cobro determinado valor, e para análise de documento eu cobro outro X valor. Isso é totalmente possível, a depender da quantidade de bens, quantidade de herdeiros, tudo isso você tem que levar em consideração. Mas, então, é isso que é importante, é outro custo também no inventário. A consulta, isso a gente tem que levar para o nosso cliente, ele tem que entender que aquilo é o custo para abrir o inventário, aquilo é custo do inventário. Se não tem a sucessão testamentária no geral como um todo, vai ter que ir para abertura de inventário, mesmo que tenha a sucessão testamentária, há casos também que nós vamos ter a sucessão legítima, né? Porque há bens que ficaram fora do testamento, há bens que não foram contemplados pela doação, surgiram após, e aí vai ter que passar pelo inventário, tanto judicial, tanto extrajudicial. Então vocês viram que são um conjunto de custos, né? Melhor dizendo, no inventário, que nós temos que transmitir para o nosso cliente. Imagina todos os advogados cobrando consulta. Eu sei que há casos que não é a realidade da advocacia, né? A gente entende isso, mas a valorização, primeiramente, depende do advogado. Depende dele se colocar no mercado de trabalho, se impor como advogado, aquele que conheceu o assunto, para no dia da consulta transmitir ao seu cliente. Então, se todos tiverem a mesma atitude, logicamente que os clientes vão nos valorizar, porque a valorização primeiro vem de nós, para depois atingir o nosso cliente, ser valorizado por ele. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Com relação à precificação, né, não sei se ficou bem claro para vocês, inventário judicial e extrajudicial, você não leva em consideração apenas as custas extrajudiciais e judiciais para verificar com o seu cliente qual que é o melhor caminho. Você vai levar em consideração o nível de conflito entre as partes, se existe ou se não existe. Isso é, inclusive, um dos principais aspectos, principal, né, eu diria, que é analisar o nível de conflito entre os herdeiros. Esse é o principal aspecto na advocacia com inventários. E você analisando isso, passando dessa fase, você vai determinar não só pelo custo, mas também pelo tempo, né? Transmitir isso para o seu cliente. Para mim fazer um inventário judicial, vai ficar, por exemplo, R$20.000. Para mim fazer o seu inventário na via extrajudicial, vai ficar R$15.000, por exemplo. Olha só, eu estou aqui fazendo um contraponto com o cliente, porque se eu falar para ele, para mim fazer judicial um valor, e para mim fazer na via extrajudicial mesmo valor, olha só, eu estou aqui me contradizendo no aspecto de trabalho dos meus honorários. Então, por quê? O inventário extrajudicial, a gente conclui um único ato. Numa semana, se você levar todo o documento, você sentar com o escrevente, você explicar como que vai se determinar a partilha, você elaborar a escritura pública, para você que ainda não tem experiência, fique tranquilo. Você tem o apoio dos cartórios de nota para te ajudar a fazer a escritura pública de inventário, inclusive de nomeação de inventariante. Mas nós, advogados especialistas, preferimos fazer a escritura pública ou apoiar o escrevente e analisar
todas as cláusulas do inventário. Por quê? Nós estamos defendendo os interesses dos nossos clientes. E isso é importante. A gente tem que, na escritura, tem que estar os desejos dos nossos clientes. Renúncia, doação, direito real de habitação, pagamento de dívidas. Vejam quantas informações que às vezes a gente não presta atenção. E aí depois, como que fica isso no inventário? O herdeiro falando, você tem que pagar. Ó, ficou determinado que você ia pagar a dívida, né? Todos nós íamos dividir. E aí começa o nível de conflitos até vai possibilitar eles aí ingressar em juízo, mais uma demanda para extinção de condomínio. Avaliem muito bem isso. Cuidado com a partilha desigual também. Aqui é outro ponto que está lá no ITCMD. O que é a partilha desigual? É quando a lei determina uma partilha igualitária entre os herdeiros e você quer fazer de uma forma diferenciada, entendendo-se a legislação como uma, por exemplo, aí, cessão de direitos hereditários. Tá? Porque concluir o inventário a gente já parte para a doação, sem problema. Mas antes de concluir o inventário durante o procedimento, a gente trabalha com cessão de direitos hereditários ou renúncia à herança. Tanto pura e simples, ou tanto de outra forma também que a gente tem, que é a que eu falei para vocês, que é a cessão de direitos hereditários, também com uma renúncia indireta. Outra pergunta, como fazer quando o imóvel não tem escritura? Aqui, o que tem que ser avaliado? Se compensa você inventariar os direitos possessórios desse imóvel, que é possível, né? Você pode encontrar, às vezes, juiz que não vai pedir para você emendar a inicial, você trazer a matrícula do imóvel, não tem problema nenhum. Você consegue inventariar apenas os direitos possessórios daquele imóvel, né? Muitos casos, o imóvel, inclusive, ele não tem nem a matrícula do imóvel. Aí cabe a você fazer a orientação do herdeiro para ele abrir a matrícula, ou então o que você faz? Você inventaria apenas os direitos possessórios desse imóvel. Mas o que a gente avalia também? Se não é o caso de a gente fazer um usucapião já direto no nome de um herdeiro. Essa é uma estratégia da nossa advocacia com inventários, que é facilitar o procedimento e também não onerar o nosso cliente. Olha só essa informação importante que você pode transmitir para o seu cliente de uma forma não técnica, de você consegue fazer a regularização daquele imóvel para ele. Então, a gente, quando não tem escritura, a gente avalia. Vamos inventariar os direitos de posse possessória daquele imóvel, né? A gente faz o croquis, determina e inventaria aqueles direitos possessórios. E aí depois cabe aos herdeiros ingressar com uma ação adjudicação compulsória ou uma ação, por exemplo, de uso capião. Então, você entende que aí você pode pagar o imposto, o ITCMD, sobre direito possessório, porque tem valor econômico, né? Você vai ter que determinar qual é o valor e depois pode ser que você pague também para fazer um uso capião ou uma adjudicação compulsória. Então, o que a gente orienta no caso? Analisar o contrato, se tiver contrato aqui, né, de compra e venda, você analisar se não há caso de fazer a transferência direto do vendedor para o comprador herdeiro, né, que em tese seria o comprador de cujos, mas decorreu seu falecimento, esse contrato de compra e venda não foi levado a registro no cartório competente, e aí você pode fazer um outro negócio jurídico, uma estratégia processual que vai ter a mesma finalidade, não vai se constituir como fraude, né? Mas é uma coisa legítima e uma coisa legal também, porque se não está registrado, em tese está apenas no mundo fático, né? Então você pode fazer uma avaliação e fazer a alteração, a mudança desse contexto para levar ele para o mundo jurídico, né? Então a gente estuda justamente isso. A gente tem casos de inventários que imóvel não tem matrícula, que imóvel não tem escritura. E aí vai do doutor avaliar qual é o caminho que ele quer seguir. Mas é possível você fazer o inventário apenas do direito possessório desse imóvel. Mas você vai ter que atribuir o valor econômico que pode ser tributado para o cálculo do ITCMD. Pagamento do ITCMD em cima do valor venal ou em cima do valor dos mercados imobiliários. Aqui é um outro ponto também importante com relação ao ITCMD quando a gente está tratando de bens imóveis. Os bens imóveis que tenham valores venais, esses serão os valores atribuídos a esse bem, né? Então, por exemplo, se tiver uma certidão de valor venal, essa certidão é o valor daquele imóvel.
Inclusive, isso é legitimado já pela jurisprudência, de que aquilo é uma certidão que, em tese, ela atribui um valor com a realidade do mercado. A certidão de valor venal, ela leva em consideração o valor de mercado. Então, o ITCMD é em cima do valor venal. Todos os inventários que a gente atribui o valor venal. Nada impede que você atribua um valor a mais do que o valor venal, né? Aí é uma questão tributária, por exemplo, para que não haja o ganho de capital, né? Aí são várias questões do ponto de vista tributário. Mas do ponto de vista de inventário, você vai juntar as certidões de valor venal. Se for um veículo, por exemplo, a tabela para cálculo de IPVA ou a tabela FIP daquele imóvel. Então, é o valor venal que é o que transmite, né, a realidade do valor do mercado. É considerado, a certidão de valor venal é considerada o valor de mercado daquele imóvel. Então, é valor venal que a gente faz. E aí, pessoal, isso é o mais importante, né? Que a gente falou de todo o procedimento. Olha só, essa nossa live aqui, eu passei para vocês informações que vocês também podem passar de uma forma diferenciada para o seu cliente. Vejam só, são informações que ele precisa saber, ele precisa conhecer para ele ter ciência de como que vai funcionar o processo de inventário dele. Qual é o valor que ele vai ter que desprender para a realização do seu inventário. O doutor que perguntou aí, se eu esclareci, se tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição aqui. É importante a gente se ajudar, é importante contribuir também com a advocacia. Se ficou claro aí e quiser comentar, se tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição justamente para isso, para ajudar a advocacia, ajudar você a alavancar a sua advocacia com inventários e você a faturar no mínimo R$100 mil por ano com esse procedimento. Então, são informações que eu passei aqui para vocês hoje, nas lives anteriores, que você, de uma forma resumida, pode transmitir para o seu cliente. Eu já atendi clientes que fizeram inventários com outros colegas anteriormente, e aí por nos conhecer tanto por indicação e tanto pela nossa divulgação do nosso trabalho, não só nas redes sociais, né, pelo nosso escritório, mas também por coleta de informações de outras pessoas que realizaram inventário conosco. Informações que o cliente fala, nossa, o colega não me falou dessas informações, eu não sabia dessas informações, você esclareceu muito bem os pontos de inventário. A gente não fala todas as questões técnicas, né? Mas a gente explica ponto a ponto informações cruciais. Eu vou entrar em contato com você para lhe solicitar tais documentos. Na hora que a gente for apresentar as primeiras declarações, eu vou entrar em contato com você para informá-la ou informá-lo do prazo que você tem para comparecer em cartório, que é de 5 dias para ser nomeado inventariante, aceitar o encargo. Dentro de 20 dias a gente vai ter que apresentar as primeiras declarações, eu vou te ligar para você trazer o restante dos documentos. Então, quando você informa o passo a passo do procedimento do seu cliente, não de forma técnica, mas de forma prática, ele também vai verificar, além da sua autoridade, que você é uma pessoa organizada com o procedimento. E aí vai evitar menos contato telefônico com você. Porque todo mundo já teve aquele cliente que te liga todo dia para te perguntar alguma coisa. Porque viu na internet, porque viu aquilo. E com essas informações você transmitindo, vejam, você leva clareza para o seu cliente e dificilmente ele vai te ligar para te perguntar, por exemplo, do ITCMD, ou que ele não entendeu. Ele já sabe que é sobre o valor venal, ele já sabe que a alíquota por exemplo, aqui no estado de São Paulo é de 4%. Ele sabe que ele tem que ter esse dinheiro nos prazos previstos nas legislações estaduais, 60 dias, 180 dias, ou do despacho do juiz que determina o pagamento. Ele sabe que ele tem que ter, quando a gente ligar para informar, olha, tem que fazer o recolhimento do TCMD. Ele já vai saber mais ou menos o valor da guia que ele tem que recolher, das custas processuais, das custas de cartório. Então isso é muito interessante. Se você não souber, por exemplo, das custas do cartório, como eu disse, faça uma diligência até o cartório extrajudicial ou encaminhe para eles a relação de bens, os valores venais, para eles fazerem o cálculo dentro daquela tabela, para ver quanto você vai pagar, não só do cartório extrajudicial de custas extrajudiciais, como também custas
com relação ao imposto de transmissão causa-mortes. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida sobre cobrança de honorários em inventário, sobre, por exemplo, custas em inventário judicial e extrajudicial? Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, gente, estou à disposição aqui. Doutores, essas informações que eu passo para vocês são informações que a gente trabalha no dia a dia na advocacia, com mais de 6 anos atuando exclusivamente com inventário. A gente consegue passar para vocês a realidade da advocacia com inventários, a prática, por todos os passos que a gente passou, erros que cometemos lá atrás, que a gente veio consertando, porque ninguém é perfeito, mas o aperfeiçoamento faz parte e o erro também é parte do processo de aprendizagem. Se a gente não erra, a gente não sabe como funcionaria se a gente acertasse. Então, isso que é importante. As guias do ITCMD é feita pelo advogado ou pelo Estado. A guia do ITCMD é feita pelo inventariante, né, ou pelos herdeiros, mas nós, advogados, também podemos fazer. No cartório extrajudicial, o próprio cartório faz a guia do ITCMD, porque, inclusive, eles são responsáveis solidários, então eles têm uma cautela muito grande com relação à guia do ITCMD. Nada impede que você, advogado, faça, como a gente faz no nosso escritório, a guia para pagamento do ITCMD. É um procedimento bem simples. Hoje esse procedimento está inclusive automatizado, é muito simples. Se fizer pelo rito do arrolamento também, é muito simples. Tem forma de cálculo lá, a gente pode até fazer um conteúdo aqui para explicar, ensinar como é feito o preenchimento da guia do ITCMD, porque nós temos um campo lá de porcentagem, que às vezes se você colocar 3,33 pode ser que não bata, 33,33 não chega no 100% lá, então você pode colocar uma porcentagem, um milésimo ali a mais para você igualar o 100% para sair o cálculo do imposto. Então as guias geralmente são feitas por nós advogados, mas é responsabilidade do recolhimento, importante deixar claro, são dos herdeiros, né, do inventariante que representa o espólio, responsabilidade deles, mas nada impede que nós advogados podemos também fazer essa guia, podemos inclusive cobrar para fazer o preenchimento dessa guia do ITCMD, né, para fazer inclusive diligência na Fazenda Estadual, caso haja necessidade de apresentar algum documento, né, pode ser caso de, por exemplo, do arrolamento do cliente ser notificado a apresentar os documentos que ele utilizou como base para calcular o ITCMD, porque o arrolamento ele é um procedimento muito mais célere. Então, pode ser que no arrolamento você possa ter que o cliente seja notificado e aí você possa ser que tenha que apresentar documentos. Então, sem problema. Se você preencher para o seu cliente, também não tem problema nenhum. A responsabilidade é dele, né? Porque você vai preencher lá no nome dele. É assim que funciona, né? Colocar o autor da herança, o nome completo, data do óbito. Então, sem problema nenhum aqui, questão de nossa responsabilidade, mas responsabilidade do cliente. Mas a gente no escritório faz sim as guias do ITCMD, né? Mas o Estado também pode fazer um lançamento também, né? Se o cliente não recolher ou não gerar a guia do ITCMD, o Estado pode, por ato aí unilateral, fazer a guia, encaminhar direto para o cliente e notificá-lo a ele a recolher um imposto, tá certo? Mais alguma dúvida? Ficou claro, doutor, também essa questão das guias do ITCMD sobre o recolhimento? A gente faz porque o cliente não tem conhecimento técnico, né? Inclusive, nós que analisamos os valores venais, né? Inclusive, a gente analisa até aspectos para poder recorrer se sim ou se não do imposto, né? Para ver o que a fazenda está se manifestando. Eu acho muito importante, né? O nosso acompanhamento, a gente contribuir nesse ponto do ITCMD, porque o cliente não tem conhecimento técnico, né, sobre o assunto. Isso que é importantíssimo também. Se tiverem mais alguma pergunta aí, estamos à disposição. Doutores, doutoras, então é isso. A nossa live de hoje, espero ter ajudado aqui a todos os colegas, todos que me assistiram. Muito prazer. Muito obrigado, doutor. Muito prazer por você estar aqui presente, né? Por vocês, doutoras e doutores que estiveram presentes nessa live, né? De sábado aí, quase 9 horas já da noite, né?
para agregar conhecimento e a gente vê que vocês têm condições de ter um faturamento na sua advocacia que tanto você espera e tanto você sonha. Se você está aqui hoje, se você está assistindo essa live aqui até o final, quer dizer que você quer dar um passo a mais na sua advocacia. E para isso nós estamos aqui para te ajudar a você faturar mais de R$100 mil por ano atuando com inventários. Então uma boa noite a todos vocês, um abraço, um ótimo final de semana, uma excelente noite de sábado e nos vemos na próxima live da Masterclass do Inventário. Se você tem alguma dúvida ou algum esclarecimento, comente para nós no chat ou no Store para a gente responder para vocês. Um abraço e até mais!